Tudo ótimo, professor. Oi? Tudo ótimo. Ah, que bom, que bom, que bom. Isso é o mais importante. Sábado é para ser um negócio mais relax, tá, pessoal? Mas eu acho sempre bom estar todo mundo aí, porque todo mundo ouve a mesma coisa. Então, quem tiver dúvida e tudo mais, tem como ou perguntar para mim mesmo, para os colegas. Ó, pessoal, a gente então está começando a entrar aqui, primeiro, melhor, está acabando, né? Primeira metade de outubro, para entrar na segunda metade. Então, quem ainda está com dificuldade nessa familiaridade com o tema, vamos dar uma agilizada. Que a gente vai ter aqui um horizonte de uns 20 e poucos dias, aproximadamente. Mantenham atualizadas, tá? Os cronogramas de vocês. E, e é por esse motivo aqui que também todo início de reunião eu vou dar uma olhada aqui. Muito bem. Para hoje, pessoal. Primeiro, eu queria saber se vocês têm alguma curiosidade ou dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar. Peraí. Vou colocar para cá. Vou colocar assim, em geral, cap 2. Capítulo 2. Vocês acham que essa dinâmica também que eu estou tendo com vocês vai ajudar no fim do dia ali ter algumas estratégias, um guia de como escrever o documento? Querem fazer alguma sugestão? Como é que tá aí, pessoal? Eu acho que ajuda sim, professor. São dicas que ajudam a gente na escrita, né? Uhum. Hoje, eu vou começar a pegar no pé de vocês para revisão bibliográfica. Science Direct, Empresa Explore. O que mais? Como é que vocês foram apresentados ao CAPES-CAF? Chegaram a mostrar para vocês lá na disciplina de metodologia científica? Não me recordo, não, professor. Tá. Também não me recordo, professor. Até porque Metodologia a gente faz no segundo semestre. Mas eu também não lembro do Dorival ter falado isso, não. Mas Entendi. eu sei que tem um negócio de aula online nesse negócio aí. Que a gente assistiu algumas aulas na pandemia e era por ele. Tá, entendi. Na real, ele é um portal de periódicos da CAPES. Por exemplo, eu posso procurar aqui Deixa eu ver o tema de um de vocês aí. O do João, não sei. Fuzzy, apply to... como é controle embarcado em inglês? Esse. Embedded control, tá certo. Embedded control. Esse é um portal que eu uso muito pouco, mas não achou nada. Deixa eu ver se só acha em português. Aproveitando que a gente está no tópico artigos, se vocês conseguirem, forem no IC e conectarem na rede Wi-Fi de lá,
dá para acessar os artigos da I3E. Eles ficam abertos se você conecta com a rede da UF. Isso. Valeu, João. Muito bom. Seria mais ou menos aqui, ó. Vê se é isso, João. Institutional sign-in. Access through your institution. O FMT, bora ver se ele acha. No caso do IC, professor, a gente só conecta no Wi-Fi da rede do IC mesmo e o login já Em aparece como qualquer FMT. Wi-Fi aqui da UFMT dá, João. Aqui na elétrica também. Qualquer Tá. Wi-Fi da UFMT você consegue, ele já entra direto. Mas eu acho que tem como fazer o cadastro também, aí por onde o professor está indo, com o e-mail institucional daqui da UF, eu acho que funciona. Eu cheguei de fazer o cadastro, mas eu não testei em casa para me ver se funciona. Normalmente eu acessei mais por aqui mesmo na UF. Porque ó, eu tenho um e-mail da USP ainda, que quando eu clico aqui, aí funciona. Aí eu faço o login. Da UF não é para ser diferente. Aí tá aqui, Access Provided by Universidade de São Paulo. Então, o que eu colocar aqui, Smart Grids, é para funcionar. Aqui, 3E Vision, lá. Aí eu consigo abrir. PDF. Acesso pela universidade. Só porque eu falei que é para funcionar. É porque esse artigo em particular está fora do acesso da USP. Não sei por quê. Mas se eu colocar outro, deixa eu ver. Aí tá aqui o artigo. Aí quem tiver com dificuldade em inglês pode usar aquela ferramenta, mesmo do Google Translate, que a gente falou numa reunião. Vem aqui em documentos, carrega o PDF e ele devolve já em português. Aí, óbvio, sempre é bom estar com os dois documentos, porque pode ter traduções erradas. Onde houver dúvida, checa novamente. Tá? Vamos só fazer um último teste, se a gente consegue fazer esse acesso pela UFMT. Se não, pessoal, a UFMT tem algum VPN? Algum de vocês sabe, já usou? Tem ideia? Não faço ideia, hein? Eu não sei. Eu não sei, professor. Não que eu tenha conhecimento, mas acredito que tenha. Aqui é o serviço de VPN. É porque via VPN é exatamente como se vocês estivessem conectados no Wi-Fi da universidade. Eu não precisaria nada disso. Conectaria no VPN, já conseguiria baixar os artigos onde vocês estivessem. Então, ó, procurar se informar. Vou colocar assim, capítulo 2, revisão bibliográfica e orientações gerais. Então, verificar a existência de VPN UFMT. 2. Usar Science Direct. E 3 é Explore. Portal. Apps. Café. Mas tem algum outro site que vocês costumam usar para pesquisar artigo?
3. Evitar usar o Google para pesquisas de artigos científicos. 4. Google Scholar ajuda a montar como é que eu falo? As citações na revisão bibliográfica. Vamos falar sobre esses 4 pontos agora. Então, esse primeiro eu vou deixar para vocês fazerem uma pesquisa. Eu nunca parei para pesquisar, tá, gente? Mas se der certo, fica muito mais fácil baixar artigo. Ponto 2. Esse normalmente os sites que eu costumo usar para fazer pesquisa de um novo assunto. Vamos falar do primeiro, esse Science Direct. Pode usar ele sem medo de ser feliz. Ele é um site, acho que ele está vinculado à CAPES também, ao CNPq. E ele acessa vários bancos de dados simultaneamente para retornar valores de pesquisas. E um dos principais bancos de dados que ele acessa é Elsevier. Não sei se vocês são familiarizados com o Elsevier. Para usar ele, normalmente eu posso vir aqui em keywords mesmo. E vou colocar o tema do... Vou colocar o tema do header, que vai ser Load Classification to Machine Learning. Bora ver se retorna alguma coisa. Classification of Faults. Vamos imaginar que eu quisesse fazer um trabalho para classificação de faltas em rede de distribuição, nos transformadores de rede de distribuição, usando Machine Learning. Então, aqui, acabou pegando dessa revista aqui que chama Materials Today. Particularmente nunca ouvi falar, mas tudo bem. E cadê o... tá aqui, viu o PDF. Ó, acesso por meio da UFMT. Vamos ver se ele me deixa. Porque o Science Direct ele é um pouco mais ligado a CAPES. Ele está reclamando do acesso. Eu vou ver se aqui vai pela USP. Depois eu tento mais uma vez pela UFMT. Quem tiver no computador, vai tentando aí também. Tá aqui o artigo. Vou já explicar para vocês por que vocês vão precisar dessa maçaroca de artigos. Deixa eu tirar daqui. Sign out. Sign in. Tentar de outra forma. Felipe Vasconcelos.br. Vamos ver se vai. Felipe Vasconcelos. Permanecer conectado. Será que vai?
Caramba, o FMT eu acho que não tem parceria. Deixa eu tentar mais uma vez. Esse aqui, por algum motivo, vai abrir. Vão tentando aí também. Deixa eu tentar um segundo artigo. Qualquer. Tá me parecendo que a UFMT não tem parceria. Porque reparem, esses que estão aqui como Open Access, em teoria não precisava nem ter um login institucional. Aí alguém conseguiu também fazer download, fazendo login e tudo mais, ou não? Então, professor, eu consegui fazer o cadastro aqui, consegui acessar aqui um artigo que tem a ver com o meu tema. Ele está como Open Access ou está normal? Ele está como Full Text Access. Tá. Tem uns outros aqui que estão como Open Access, mas esse que eu peguei aqui está como Full Text Access. Ó, vamos fazer assim. Ainda assim, eu queria que vocês usassem essa plataforma com ou sem acesso da UFMT. E como que a gente vai fazer? Eu ajudo vocês. Então, cada um na própria pasta pode criar um TXT, chama de ref. Aí vamos imaginar que cadê esse aqui? Esse artigo aqui vocês querem baixar e ó, só viu o PDF e não consegue. Só tá o purchase, só tá o comprar. Pega esse link, copia, joga aqui e vai jogando os links. Me chama e pede para eu fazer o download. Eu faço o download do pacote, mando tudo para vocês. Coloco tudo na pasta. Beleza, professor, combinado. Pode, Combinado. pode fazer cria esse pacote. Aí só me dá um alô no WhatsApp. Ô, professor, eu coloquei lá 15 artigos. Você pode baixar para mim? Daí eu faço o login lá na minha outra conta. Tá? Então, não deixem de usar o Science Direct. E vai ter já alguns papers como Open Access ou esse Full Text Access, que vocês não vão ter problema de usar. Tá bom? Tudo bem. Então, primeiro, Science Direct. Segundo, I3E Explorer. Esse aqui eu acho até que é mais importante ainda que Science Direct, mas saibam que os dois eles estão em bancos de dados distintos. Então, por isso que é importante pesquisar em um e em outro. E o estilo dos artigos até é bem diferente um do outro, tá? Então, bora imaginar que o trabalho da Ana, ela não está aqui. Smart Emitter Low Cost, para ver se aparece alguma coisa. Ah, deu bug, a página tá fora, eu acho. A página tá fora, pessoal. Vou ver se aqui vai.
Smart meter low cost. Isso aqui seria um que ajudaria ela. Aqui. Embora... aí, alguns pontos, pessoal. Sempre que vocês vão escolher um trabalho, existem, vou chamar assim, uma ordem de relevância. Ano de publicação. 2. Revista ou congresso. 3. O que mais que eu posso ver daqui? Citações. Número de citações. O que mais? Deixa eu colocar esse aqui como 4. Aqui no 3, nome da revista ou congresso em que foi publicado. Basicamente esses 4 pontos, eles definem o quão relevante ou quão você pode confiar nas informações que estão nessas referências. Então, não é porque é um artigo que foi publicado, por exemplo, num congresso aqui na China, que significa que tudo que está aqui está 100% correto nesse artigo. O que é importante? Artigos, eles são peer review, então revisado por pares. Se por quaisquer razões os pares fizeram uma correção muito superficial, o artigo passa. Então, o que faz um dado assunto ter cada vez mais relevância? Então, existe uma classificação na ciência, eu não estou certo se eu vou falar exatamente como ela é, mas ela é alguma coisa nesse sentido. Grau 3, uma pesquisa científica, ela ocorre quando um especialista da área faz uma dada afirmação sobre o tema. Então, quando a gente estava falando lá na época do Covid mesmo, e chega um médico, chega um biomédico, ou seja lá quem for, ele dá uma opinião sobre o que está acontecendo, o grau de confiabilidade daquela informação ainda é de grau 3. Porque ele é um especialista que, tudo bem, entende da área, mas aquela é a visão dele, é muito particular. Depois a gente vai para o grau 2B. O grau 2B são aqueles trabalhos, a gente já começa a entrar em pesquisas científicas, onde há uma publicação científica em congresso ou revista, eu vou colocar assim, não tão relevante. Então, se o camarada vai lá, ele é um pesquisador, ele escreve uma pesquisa e publica numa revista, vamos falar que não é a revista mais top, mas publica numa boa revista, ou num congresso, o grau de confiança, de maturidade daquela informação, ela ainda tem um grau 2B. Porque, mesmo que seja ciência, é uma pessoa que está fazendo uma constatação e que foi revisado por alguns pares. Então, por exemplo, congressos, em geral, pelo menos da elétrica, são 2 pessoas que revisam. Revistas, também em geral da elétrica, já são 5 pessoas. O grau de exigência de um e de outro é muito grande, a diferença. Porque o congresso tem só vou falar assim, um bate e volta, né? Então o cara submete o artigo, essas 2 pessoas leem, fazem comentários, fazem revisões e já dizem se aquele artigo está aprovado ou reprovado. Ou aprovado com correções. Se for aprovado com correções, volta para o autor, o autor faz aquelas correções e ressubmete. Acabou o ciclo. A gente tem um ciclo só de correção.
Aqui a gente tem N ciclos, tanto quantos forem necessários. Realmente, se é uma revista mais séria. Então, a pessoa vai, submete. Normalmente, na primeira submissão, sempre vem problemático. Então, os revisores sempre apontam muitos e muitos pontos para correção. Volta para o autor. Ele faz as correções, devolve. Se os revisores entendem que aquela correção continua insuficiente, eles apontam novamente que está insuficiente e apontam o que deve ser feito. Ou aponta que é insuficiente, por favor, faça alguma coisa que do jeito que está, não dá para aprovar. E acontece de a pessoa mandar novamente, o revisor não ficar satisfeito e reprovar. Então, é por esse motivo que artigo de revista ele tem um grau de cuidado e de relevância bastante superior a um congresso. Depois eu tenho o grau 2A. É quando há publicação científica em revista renomada. No 2A, o seu trabalho ele já está passando na mão de muita gente de muito alto gabarito e o grau de confiabilidade daquilo que está sendo apresentado ele acaba sendo maior. Significa que é tudo 100% certo? Também não. Mas ele é considerado 2A. Tá? Então, durante muitos anos, o mundo o universo, né, já foi heliocêntrico, já foi terra plana, já foi tanta coisa que era cientificamente aceito. E por que era cientificamente aceito? Porque a estrutura que a ciência é feita hoje é por revisão de pares. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que ciência não é verdade universal e absoluta, mas é muito difícil errar também. É muito difícil errar, porque são coisas que se quantifica, e se mede, e se define, mas ela não é impossível de haver erros, impossível de haver conclusões equivocadas, tá bom? Por último, a gente tem o grau 1. Esse é bem mais difícil até de encontrar, mas é análise de metadados. Então, é quando uma equipe de pesquisadores com muita experiência, muita bagagem, eles pegam tudo que está sendo publicado sobre um determinado assunto e faz uma análise de metadados de tudo que tem para encontrar as respostas das maneiras mais assertivas possíveis. Então, se a gente voltar para o caso do Covid, análise de metadados é quando você pega todas as pesquisas no mundo para começar a tirar algumas conclusões do que é uma análise com uma probabilidade de ser um falso positivo, um verdadeiro positivo, um falso negativo e um verdadeiro negativo. E aí você confronta, um camarada lá no Japão, vamos dizer assim, essa análise de metadados contempla 450 papers relacionados ao tema de mitigação dos efeitos do Covid. Dentro dessa análise tem tantos lá da Ásia, tantos da Europa, tantos da América do Sul, tantos da América do Norte, tantos da Oceania, para poder completar a diversidade que existe no mundo e os efeitos, considerando todos os efeitos econômicos, sociais, lá. Dentro desses papers, foi observado que um monte de camarada lá no Japão chegou a uma conclusão desse tipo, e confere com a conclusão obtida lá no Reino Unido. Já nos Estados Unidos, tem algumas pesquisas que diferem por isso. E ele começa a fazer uma análise de metadados para que se possa extrair algumas conclusões. Então, esse é o grau máximo que a ciência tem hoje para propor, para que a gente entenda, né, o que se faz e o que é verdade e o que não é verdade a nível científico. Tá bom?
Até aí, tranquilo? Professor, quando chega no estágio de metadados, geralmente são grupos de pesquisa ou, sei lá, aluno de doutorado chega e pode fazer uma análise de metadados? Eu acho que são grupos de pesquisa e, se bobear, instituições privadas até que tenha esse viés. Eu acho que se monta uma comissão. Entendi. Quer ver? Eu vou te falar que eu mesmo nunca cheguei muito nesse nível, mas vamos ver se a gente... Metadata Analysis COVID. Uma vez eu encontrei um trem desse. Meta-análises. Tinha um site, não era bem... Até tem um paper aqui, mas tinha um site disso. Ele dizia, o grupo de pesquisa, tinha mais de 100 pessoas. Deixa eu ver esse aqui. COVID-MA, Living Map, lá. Ele falava assim, alguns parceiros na fabricação disso. Então, tem gente da Irlanda, Universidade de Paris, Alemanha, outra universidade na Alemanha, Dinamarca, Chile. Então, eles normalmente relatam quais são as entidades envolvidas. Normalmente são grupos bem grandes e bem heterogêneos para fazer esse tipo de análise. E tem uma metodologia para fazer. Particularmente, eu nunca estudei como que se faz uma análise de metadados. Mas tem uma metodologia estatística para que isso possa ser traçado com a máxima veracidade. Para você não dizer que o cara no Japão disse uma coisa e na verdade, ele nem disse aquilo. Tá? Então, é muito difícil fazer. E por esse motivo, esse é o grau máximo que a ciência consegue chegar para afirmar que uma dada coisa é a verdade que a ciência aceita. Por exemplo, eu estava vendo esses dias sem querer no YouTube que já tem gente questionando a teoria do Big Bang, da expansão. Tem algumas novas, mas é grau 3 o que está lá no YouTube. Vi no YouTube, é uma pessoa falando que o Big Bang pode não ter ocorrido. Pode ser que isso um dia vire grau 1? Pode, mas hoje ainda é grau 3. Então, provavelmente o Big Bang é o grau 1. Quando você coloca uma maçaroca de pessoas especialistas para seguir uma metodologia de análise e definir, com base em tudo que foi publicado, todo tipo de pesquisa já realizada, o que se tem como verdade científica. Tá? Então, para esse aqui é isso. Mas eu lembro que o que eu vi era um monte de entidade norte-americana. Agora eu não vou lembrar. Updated meta-análises. Tá aqui. Aqui já tem algumas da China. Updated meta-análise on the association between tuberculosis and COVID. Severity and mortality. Para esse caso, ele fez uma meta-análise, mas aqui foi alguns pesquisadores só. Tá? Então, igual a publicação de um paper. Não tem a mesma relevância de grau 1 de quando envolve vários grupos de pesquisa. Então, a gente começar a entender que existem essas relações e essas proporções de confiabilidade. É muito mais fácil 5 pessoas errarem alguma coisa do que 100 pessoas envolvidas no desenvolvimento da meta-análise, tá? Dos metadados. Aqui tem um monte de coisa. Mas aí varia muito. Eu não tenho a resposta de como que se define o grupo. Acho que alguém pode encabeçar ali, envolver várias outras entidades e começar uma meta-análise. E a própria comunidade científica vai avaliar se aquilo está coerente ou não. Então, existem estágios, existem metodologias para que aquela meta-análise também tenha relevância. Tem uma aqui do Einstein.
COVID-19 Meta-análise e Scoping Review. Isso aqui foi o povo do Einstein que fez. O número de meta-análises: alto, moderado, baixo e criticamente baixo. Research question. Tá aqui, eu acho que isso aqui tem um pouco a ver. Qual que é? Tá, acho que tá pequeno para vocês, né? Qual é a pergunta? Research question. Qual o protocolo? Como que se projeta o estudo? Se modela o estudo? Qual é a estratégia de busca na literatura? Então, esse item 4 tem que definir, vai no artigo e procura essas palavras-chave ou esse tipo de afirmação. Até porque a meta-análise, muitas vezes, ela não responde tudo. Você define algumas perguntas e busca as respostas nesses artigos. Obviamente que tem que ser de maneira mais honesta possível, sem ignorar algumas correlações que possam existir. Aí, no item 11, quais são os métodos de meta-análises que vão ser usados? Quais são os riscos da sua meta-análise estar enviesada? Quais são as conclusões da discussão ou das conclusões que você vai obter? E também qual que é o risco disso estar enviesado? Qual que é a heterogeneidade de dados? Como evitar essa publicação enviesada? Como evitar esse conflito de interesse? Ou seja, não adianta você botar a Pfizer ou a AstraZeneca, ou seja, quem for, fazer uma análise de metadados para avaliar a própria Pfizer, a própria AstraZeneca. Ou não adianta colocar uma indústria farmacêutica que vende remédio para tuberculose para fazer a meta-análise para avaliar a eficácia do remédio da tuberculose. Então, todo esse tipo de cuidado é crucial que se tenha, que senão você perde a relevância do trabalho que está sendo feito. Tá? Mas vamos não fugir tanto do tema. A gente acaba que nem vai trabalhar muito com metadados, tá? Mas eu acho que é importante que vocês tenham uma visão disso. Que vocês conheçam a existência disso. Tá? Aí tá aqui, olha, até fala qual que é o método. Uma busca bibliométrica no PubMed, Scopus e Web of Science. O Web of Science pode usar também. Com foco na meta-análise sobre a doença COVID. Dados bibliométricos e descritivos para os artigos incluídos foram extraídos e a qualidade metodológica das análises de metadados incluídas foram avaliadas por meio de... Aí ele colocou essa estrutura para avaliar o que eles fizeram. A Measurement Tool, uma ferramenta de medição para avaliar os reviews de maneira sistemática. Aí aqui tem algumas conclusões. O total de 348 meta-análises foram consideradas elegíveis. A primeira meta-análise foi publicada em fevereiro de 2020 e o número de meta-análises cresceu rapidamente desde então. A maioria foi publicado em doenças infecciosas e journals de virologia. Grande número veio da China, seguido dos Estados Unidos, Itália e Reino Unido. Em média, essa meta-análise incluiu 23 estudos e 15.200 participantes. Então, isso aqui é importante também, você pontuar qual que é a heterogeneidade que está sendo avaliada. A gente está falando de 15 mil pessoas, 15 mil pacientes, ou seja lá o que for, ao longo de 23 estudos. Aí até fala assim, de maneira geral, a qualidade dessas pesquisas é muito, muito baixa e somente 8,9% delas puderam ser consideradas com alto nível de confiança. O que ele está dizendo aqui? Que das 348, 90% tem coisas questionáveis. Então, é um artigo que foi publicado, está numa revista de grande impacto, muitas vezes. Mas o cara lê algumas afirmações ali e fala, pera lá, isso aqui... Ele não pode assumir isso diante do que ele considerou como estudo de caso. Isso aqui é uma consideração falsa.
Então, isso perde credibilidade científica. E disso tudo, pessoal lá do Albert Einstein, a critério deles, eles identificaram só 9%. E esse tipo de mentalidade que eu gostaria que vocês tivessem quando vocês forem escrever qualquer texto científico. O texto que vocês vão escrever é de vocês. Não precisa ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V de texto dos outros. Quando eu estava na época de TCC, eu era orientado a meio que fazer Ctrl+C, Ctrl+V dos outros lugares, porque se está publicado é porque está certo. E é mais ou menos, não é bem isso, tá? Mas o que vocês afirmarem lá, saibam que vocês vão ser contestados por avaliadores, inclusive por mim. E se tiver errado, as pessoas vão apontar. Por isso que é importante vocês lerem muito. Porque, obviamente, né, o que está publicado aumenta o grau de confiança de que aquela informação é verdadeira. Tá? Aí ele tira algumas conclusões aqui. Ah, está aqui. Eles dizem, a conclusão é que deveria priorizar os trabalhos com a meta-análise bem feita, onde a informação de background, ou seja, a base do trabalho e os fundamentos do trabalho, eles são adequados. Então, sabe, na engenharia, quando a gente fala, vamos assumir que eu vou considerar um perfil de consumo de energia flat ao longo do dia. A gente sabe que isso não é adequado para um cenário realístico. Então, se o cara faz isso na área de saúde, também eles consideram que isso não é adequado. Tipo, até permite enxergar algumas coisas, mas você não enxerga o todo. E, no fim, ele desencoraja a utilização na análise de metadados dessas pesquisas de baixa qualidade ou que usam métodos subóptimos. Ou seja, se o cara pega só um pedaço do problema, faz uma análise e publica, para esse pessoal do Albert Einstein, fala, quer saber? Ó, não põe isso na meta-análise. Isso aqui pode enviesar. E aqui, ó, tem alguns pesquisadores que se envolveram nisso. Bom, isso aqui não vai ser a aula de meta-análise, mas ficou claro isso, pessoal? Sim, professor. Maravilha, maravilha. Alguma outra curiosidade ou dúvida? Vamos avançar aqui. Professor, só uma dúvida. Como funciona o DOI dos artigos? Tá. O DOI é tipo um registro. Quer ver? Normalmente, se tem DOI mais para artigo de revista. Então, quer ver? Vou colocar aqui journals. É um identificador, o DOI. Cadê? Aqui. Deixa eu entrar nesse. Aí eu venho aqui em Cite This. Tá aqui. Eu vou copiar isso. Deixa eu colocar aqui na nossa conversa. Então, quando eu pego a referência do artigo, ele vem com esse identificador DOI. Esse é um identificador único para quando você jogar num buscador, ele automaticamente encontrar o paper que você procura. Não precisar ficar jogando o título dele. Não tem como errar, sabe? Vamos imaginar que alguém, entre aspas, sem querer, publica um paper com o mesmo título do seu. Você tem o DOI para identificar ele. E ele é um identificador reconhecido internacionalmente. Para validar também que aquela publicação ela foi feita por você, que aquele artigo existe. Quando eu jogo o DOI aqui, automaticamente ele encontra só o artigo daquele DOI. Então, o DOI quer ver? Deixa eu lembrar qual que é a tradução dele. Aqui, Digital Object Identifier. Então, é uma tag para aquele paper. Tá? Ok. Maravilha. Mas isso é relevante, né? Então, quando vocês começarem a publicar coisas, artigos, isso aqui, esse DOI vai ter que constar lá na citação da publicação de vocês.
Deixa eu abrir aqui o Web of Science. Acho que ele não tinha aberto. Esse eu uso pouco também, mas tem quem goste. O Web of Science é mais uma plataforma de busca de paper, se eu não estou enganado. Cadê? Go to product, não. Pessoal, ignora o Web of Science. Não vamos pesquisar nele, não. I3E e Science Direct. Acho que são os principais. Aí tem esse outro, terceiro, que ele é direto da CAPES. E eu acho que esse vocês não devem ter muito problema para baixar coisas. Que é o CAPES CAF. CAF, como que é? O que significa? Alguma coisa de órgãos federais. CAF. Só para vocês não esquecerem. Tá aqui. Comunidade Acadêmica Federada. Então, é uma plataforma vinculada diretamente à CAPES. Saibam que a CAPES é um dos órgãos de fomento, junto ao CNPq, no Brasil inteiro, para pesquisa científica. E ela faz um compilado em um portal cheio de periódicos. Periódicos é o mesmo que falar revista, tá, pessoal? Vou publicar um artigo num periódico. Tá publicando numa revista. Então, periódico é igual a revista, que é igual a journal. Congresso é igual... pode ser conference, pode ser proceedings, pode ser... O que mais? Às vezes tem workshop e outros, tem outras... Mas, basicamente, é isso que eu gostaria que vocês tivessem em vista. Então, sempre que vocês virem lá, Journal of não sei o quê, vocês estão falando de revista. Proceedings of não sei o quê, congresso. Ou workshop of não sei o quê, congresso. Tá? Para a gente voltar aqui nesse item 2 e saber qual que é o grau de confiança, vou colocar nesses termos, do que está sendo discutido ali, apresentado ali. Tá? Inclusive, isso aqui define o nível de profundidade e maturidade de uma pesquisa. É muito comum publicar pesquisas ainda não terminadas em congresso e pesquisas terminadas em revista. Então, quando você começa a ter algumas ideias, faz alguns testes, já publica num congresso, até para ver a aceitação da comunidade científica. Quando você ganha essa maturidade, publica na revista, que é para justamente compor um pouco mais a evolução do conhecimento científico. Tá bom? Então, a filosofia é essa, de congresso. Por isso que congresso, você tem que ir lá apresentar o negócio, para ouvir feedback mesmo. Revista, não. Você não precisa ir lá apresentar. Você publica, para consolidar um conhecimento e dar um passo a mais adiante da pesquisa científica, tá bom? Só 30 segundos aqui, pessoal. Só um instantinho, rapidinho. Bom, bora falar do capítulo 2 de revisão bibliográfica. Então, algumas outras instruções. Favor pesquisar no mínimo 30 referências bibliográficas para o capítulo 2. Vou colocar 30 aqui, mas obviamente que dá para ser 15 ou 20. Mas teriam que ser 15 ou 20 boas referências. O que eu gostaria que vocês fizessem para a elaboração do capítulo 2? Então, vem aqui no I3E, vem, ou no Science Direct, vem no I3E, começa a jogar algumas palavras-chave do trabalho de vocês e começa a extrair algumas referências. Mais uma orientação.
posso incluir como referência sites, eu colocar assim, revistas não técnicas, informação verbal que eu ouvi, etc. Nesse capítulo, não deve. O que a gente faz, pessoal? Vamos imaginar que vocês querem colocar uma informação que é um dado estatístico de crescimento de adoção de energia solar fotovoltaica. E lá, vocês viram que está crescendo, sei lá, exponencialmente. Só que isso, vocês não estão encontrando uma referência de algo científico. Então, não coloca no capítulo 2 isso. Você até pode colocar, mas põe no capítulo 1, põe no 3, põe em outro lugar. Revisão bibliográfica é o de fato que está publicado por aí. E de preferência em locais de teor científico. Tá? É mandatório que não se coloque isso? Não é mandatório, mas é extremamente desejável. Então, esse tipo de informação de site, você pode botar no capítulo 1, pode botar no 3, no 4, em outros lugares. E falar assim, tem uma instituição, tem uma entidade que fala que um dado estatístico X ocorre dessa maneira. Maravilha. Põe lá na introdução, põe em algum outro lugar. Menos no capítulo 2. Tá? Então, esse capítulo tem várias formas de escrever ele, tá? Mas uma forma que eu vou orientá-los a fazer aqui, vou colocar assim, forma 1. Aqui do lado. Pesquisas em ordem cronológica a respeito de um dado problema. Você vai falar sobre isso. Forma 2. Pesquisas por tópicos a respeito de um dado problema. Não vou ficar falando mais formas do que isso, porque eu acho que qualquer uma dessas duas já contempla bem. Então, vamos... Acho que quem tem o problema mais clássico aqui de vocês seria o Gabriel. Eu acho. Acho que sim. Gabriel está lá num trabalho de perdas não técnicas. Nesse trabalho de perdas não técnicas, vamos imaginar que ele quer fazer a forma 1, quer fazer uma revisão bibliográfica em ordem cronológica. Para isso, ele vai ter que fazer uma pesquisa bem grande de quais foram os primeiros trabalhos da vida sobre identificação de fraude de perdas não técnicas. Identificação de roubo de energia, basicamente. E aí, ele vai começar a pesquisa dele, a revisão bibliográfica dele nesse sentido. Na década de 60, fulano e ciclano investigaram uma das primeiras abordagens conhecidas para identificação de perdas não técnicas em redes de distribuição que se baseavam em reticência. Aí ele pode falar vantagens, desvantagens. Então, aqui eu vou classificar como fazer uma análise crítica. Eu vou colocar entre parênteses, e ética. Não quero ver ninguém massacrando o trabalho de ninguém. São trabalhos publicados. Ninguém vai falar assim, mas é um trabalho ruim. Não. Palavras que se pode usar. Desafios,
os desafios de incorporar, ou falar assim, existem desafios para incorporar algumas restrições que não foram consideradas nesse trabalho, existem oportunidades de melhoria nesse trabalho, existem, enfim, tenham o cuidado de fazer uma análise crítica de maneira ética, tá bom? Não quero ninguém falando, esse trabalho não serve para nada. Tá? Aí aqui na Forma 1, ele vai seguindo a ordem cronológica. Então, na década de 60, os caras fizeram isso, era baseado naquilo. A vantagem disso é que já conseguiu se identificar algumas perdas não técnicas em regiões com uma dada característica. A desvantagem é que era muito trabalhoso. Aí depois pode falar, na década de 70, Beltrano e José propuseram uma alternativa, não fala nem em melhoria, uma alternativa para contornar a limitação X por meio de uma nova abordagem baseada em programação numérica. Nesta vírgula, aí de novo, vantagens e desvantagens. E esse ciclo se repete até os dias de hoje, até chegar a 2022. Aí pode, os últimos parágrafos, nos últimos 4 anos, contudo, tem se observado diversas modificações na estrutura básica desses sistemas elétricos de potência, em que estão sendo incorporados geradores distribuídos, veículos elétricos, baterias e etc., e que não eram inicialmente concebidas. Aí fala na realidade do sistema de potência na época. E vai falando, tipo, depois. Aí começa a falar. João e Natália, então, em 2018, propôs uma nova abordagem baseada assim, assim, assado, que faz isso. E vai fazendo toda essa análise crítica. Deu para pegar a ideia aqui, que é uma coisa cronológica e que nitidamente vocês vão percebendo uma montagem de peças de Lego. Vocês vão montando o castelinho ali de tudo que está sendo desenvolvido. Faz sentido isso aí para todo mundo? Ficou claro? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Então, eu acho que quem quiser seguir esse caminho, eu acho que a minha dissertação eu segui esse caminho. Dissertação é esse estudo de reativos aqui. Opa. Tá aqui. Então, já comecei assim, em meados da década de 50, iniciaram as primeiras pesquisas, a nova tendência, coloquei o que eles assumiram e lá. No final da mesma década, esse outro camarada tomou esse problema, considerou outras coisas e lá. Isso aqui vai se desenrolando. Então, quem quiser seguir essa Forma 1, acho que deixe como referência. Até dar uma olhada aqui como inspiração. Esse tipo de tabela não é obrigatório, mas eu acho bom. Assim, eu acho que demonstra uma maturidade que vocês pesquisaram sobre o assunto. Só um instante.
Então, o que é esse tipo de tabela? A gente coloca algumas linhas de pesquisas que foram adotadas por distintos autores. Então, para mim, o que mais interessava era essa coluna da direita, até mais do que a coluna da esquerda. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Lá para o problema de alocação de reativos, tem gente que usa a regra só baseada em heurística com algoritmo genético, aproximação linear com otimização intermista, algoritmo evolutivo, AG, heurística construtiva e fluxo de potência ótimo, PSO, e assim por diante. Então, para dar para o leitor uma visão de que existem muitas metodologias para resolver o mesmo problema. Tá? Então, tabelas e diagramas são desejáveis nesse capítulo. Mas no final do capítulo, cadê? Aqui eu não fiz isso, mas no final do capítulo eu gosto de dar um gancho para o trabalho que eu estou propondo. Meio que dizer o seguinte para o leitor: vocês leram tudo isso para, a partir de agora, vocês entenderem por que faz sentido isso que eu estou propondo no meu trabalho. Tá? Muito bem. Então essa é a forma 1. Se vocês quiserem amadurecer ainda um pouco mais a forma 1, e que, na verdade, essa orientação que eu vou dar agora, ela vale tanto para a forma 1 quanto para a forma 2. Seguinte, vocês podem chamar o capítulo de vocês ou de revisão bibliográfica ou de estado da arte, no problema que vocês estão tratando. Tá? Uma vez que vocês fazem isso, o que é estado da arte? É o estado de tudo que existe para resolver esse problema. No ano de 2022, no caso. Para a gente fazer isso, aqui eu coloquei um item que eu acho que ele é válido sempre. E eu vou colocar aqui. Até antes da forma 1 e forma 2. Vou colocar assim, 2.1. Formulação do problema. Só que aqui, pessoal, se é de interesse ver a formulação geral do problema. Seria uma formulação que cabe para todo e qualquer paper relativo àquele problema. Não é em todos os trabalhos que isso aqui vai se encaixar. Por exemplo, no trabalho do Andreev, eu acho que isso aqui não deve se encaixar muito. No trabalho do Éder, eu acho que já deve. Mas a gente vai discutindo. Mas é para colocar em termos gerais. O que é o problema de alocação de reativo nesse caso? Aí eu falei o que era. Era determinar o número e tipo de capacitor, a localização, o dimensionamento e os tempos de liga-desliga. Isso aqui é um problema de alocar reativo. Não interessa como você vai fazer, você vai ter que responder esses 4 itens. Aí, que tipo de considerações os trabalhos fazem? Então, eu fiz uma pesquisa, eu vi que tem trabalho que considera alimentador uniforme, alimentador com carga uniformemente distribuída, perfil de tensão constante, redução de perda somente na potência de pico, desconsidera impedância mútua, considera só sistema trifásico balanceado, capacitor com custo linear, dimensionamento de capacitor. Então, aqui são aquelas considerações. Então, de tudo que existe, o que o pessoal faz para simplificar o problema? Aí eu fiz uma lista aqui. E no fim, o problema geral ele pode ser expresso por essa equação. Então, seja lá como uma pessoa vai fazer,
em resumo, ela vai estar resolvendo esse problema aqui da equação 2.1. Aí tem pessoa que vai cortar esse primeiro termo, vai ficar só com esse último. Tem pessoa que vai ficar só com esse do meio. Não interessa. Interessa que, de maneira geral, vai ser preciso resolver esse problema aqui. E aqui encerra, então, como que se formula o problema de maneira geral que vocês estão tratando? Depois, colocar no item 2.2, quais são os métodos de solução desse problema? O que existe para resolver o problema? Então, nesse caso, eu falei que existem 4 métodos, basicamente. Existe a forma analítica, que é resolver matematicamente na unha. Programação numérica, que são os métodos iterativos que vocês aprendem na disciplina com a Camila, e aprenderam lá com Finazzi, em métodos computacionais. Parte de métodos de Newton, Newton-Raphson, Gauss-Seidel, aquela coisa toda. E tem os métodos heurísticos e meta-heurísticos. E aqui engloba todo aquele tipo de aprendizagem de máquina, como algoritmo genético, simulated annealing, busca tabu. Eu não preciso que vocês tenham esse nível de profundidade, mas eu acho que, pelo menos, tipo, até aqui, é bom ter uma análise do que as pessoas usam, quais são os métodos. E aqui que entra aquele conceito que eu falei com vocês de diferença de método e metodologia. Aqui eu estou perguntando quais são os métodos que as pessoas usam para resolver o problema que vocês estão tratando. Tá bom? Uma vez isso discutido, aí sim entra na revisão bibliográfica por si só. Eu vou colocar aqui como 2.3, revisão bibliográfica. E aqui na revisão que vai entrar ou a forma 1 ou a forma 2. Beleza, o que é a forma 2? É por tópico. Então, por tópico, vai pegar lá o que eu estou lembrando agora. Deixa eu falar do tema da Ana de novo. Da Ana Assis. Lá ela quer fazer um smart meter de baixo custo usando ESP32 de hardware. E eu acho que ela vai usar o Flutter de software para fazer um app. Mas ela pode querer fazer alguma coisa na cloud também. E ela pode fazer uma revisão bibliográfica disso, não tem problema. Então eu vou colocar assim: app. O Flutter Cloud. Vamos imaginar que ela fosse usar um AWS ou Azure ou o que seja. Então, assim, por tópico quais são todos os requisitos para eu fazer um smart meter? Então, eu preciso ter requisitos de hardware e de software. Dentro dos requisitos de hardware, eu sei que a Ana quer usar o ESP32. Mas acho que todos nós concordamos que existe muito mais coisa. Eu tenho o ESP32, tenho Raspberry Pi, tenho Arduino, tem desenvolvimentos próprios, etc, etc, etc. Então, aqui, ela vai ter que criar uma seção. Ela primeiro vai ter que fazer algumas considerações iniciais, explicando essas relações todas na criação de um smart meter e correlacionando com outros trabalhos, que outros trabalhos corroborem com as afirmações que ela está fazendo. Depois ela pode criar um tópico para falar só sobre hardware. O que existe de hardware para a criação de smart meter de baixo custo? Aí ela vai falando, ESP32, fulano de tal, lá na China, propôs um smart meter usando ESP32, assim, assim, assado. Fala vantagem e desvantagem. Depois, lá no Japão, o cara tem mais dinheiro, fez com desenvolvimento próprio, criou lá um smart meter muito mais caro, robusto. Tem essas vantagens, mas a desvantagem é que ele é muito caro. E para uma adoção massiva é complicado. E assim vai. Depois ela cria um outro tópico para falar só sobre os desenvolvimentos de software. E ela pode ou não quebrar esse desenvolvimento.
que é falar só sobre a infraestrutura de IoT, com os aplicativos e tudo mais, e como que a informação vai trafegar. E ela pode falar da parte de processamento, se ela pretende fazer servidor local, cloud, quais são as soluções disponíveis. Então, aqui nessa sessão dela, ela quebrou em tópicos, mas dentro desses tópicos, ela vai abordar tudo que existe e que é necessário para a construção de um smart meter. E eu não estou nem falando do smart meter dela, é a construção de um smart meter com um conjunto de funcionalidades. Então, quando ela falou aqui, quando ela fez a formulação do problema, ela vai ter listado todas as funcionalidades. Eu acho que até tem aqui. Então, ali na formulação dela, ela vai falar assim, eu quero, nesse trabalho, fazer um dispositivo eletrônico de baixo custo, que faça medição de tensão, corrente, potência ativa, reativa, aparente, lá. E tenha uma granularidade de dados de 1, 5, 10, 15, 30 ou 1 hora, que eu possa escolher. E tenha uma vida útil de pelo menos 10 anos, vamos imaginar aqui. Então, sobre essas condições, voltando para cá, fale tudo que existe que atende a essas condições. E aqui que eu falo, o tudo nunca existe, tá, pessoal? Vocês são TCC, no mínimo 20 referências na revisão bibliográfica inteira. No mínimo 20 referências. Para quem resolver seguir esse caminho, eu acho que eu fiz alguma coisa disso, já foi na minha tese. Para servir como referência, tá, pessoal? Também não é obrigatório ler, não. Porque a minha tese já é um tema um pouco mais feio, assim, um pouco mais... muito específico. Mas deixa eu ver aqui como que ficou. Então, aqui não ficou exatamente... tem uma parte de evolução cronológica, mas a revisão como um todo não ficou assim. O estado da arte em otimização Volt-VAR. Eu até fiz uma evolução cronológica. Mas depois eu criei alguns tópicos. Então, um dos tópicos eram papers que consideravam uma limitação no número de chaveamentos, número de liga-desliga, porque isso reduz a vida útil do equipamento. Aí fiz uma modelagem genérica aqui e fui abordando o que existe. Depois eu coloquei um outro tópico que resumia todas as abordagens para resolver esse problema. Então, de maneira semelhante, eu fiz uma tabela lá e apontei algumas abordagens determinísticas e não determinísticas que resolvem o problema com os respectivos trabalhos que usaram essas abordagens. Então, essa tabela, ela permite ver também até o que as pessoas estão usando mais recentemente. Por exemplo, tem alguns métodos que são trabalhos mais antigos que usam, outros é de 10 anos para cá. Então, esse tipo de coisa é importante ver também. Se bem que, pessoal, aqui a minha tese não está tanto por tópico, não, mas pode ser feito por tópico, sem problema nenhum. E depois algumas considerações finais. Dúvidas até aqui? Por enquanto, não. Agora, para quem está acordado aí, eu acho que a principal orientação que eu dou é... A gente vai fazer um de vocês agora aqui. Quem é que está aí? Então, vocês todos. Vamos pegar o trabalho do João. Qual que é o primeiro passo que eu oriento para vocês começarem a revisão bibliográfica de vocês?
Deixa eu fazer um login aqui. Como é quadricóptero em inglês aí, João? Você sabe? Professor, estou pesquisando pela lógica fuzzy. Tá. Não, mas é pela. Fuzzy Fly, geralmente aparece já uns artigos no E3E. Tá. Review. Fuzzy for drones. Pode ser. Vamos ver aqui se pode. Não. Review. Drones. Deixa eu colocar assim. To review. Planning. First. Não. Ó, é porque, ó, no seu, João, vamos lá. A gente tem que pensar qual que vai ser o foco. Será que o foco vai ser o fuzzy ou o foco vai ser o controle de drones? O que você pensa aí? Lá do TCC, lá do seu amigo, João. Então, eu acho que a ideia seria fazer a lógica fuzzy para fazer o controle de voo. Isso. Então, eu vou colocar assim, review, flight control. Vou colocar drones, bora ver o que aparece. Respect step control position. Bicopter drone. Review, design. Automático. Talvez esse aqui ajude alguma coisa. Então, tem duas palavras-chave que eu queria que vocês primeiro usassem ela. Era a palavra review nas buscas de vocês. Ou state of the art. Essas duas. É uma das coisas mais importantes para esse capítulo. E vou dizer o porquê. Vamos ver se esse aqui ajuda alguma coisa. Ó, uma revisão of Collaborated Educational Drone, do desenvolvimento de drones, bom, para colaboração educacional e projeto como habilidades desejáveis do futuro para o BRICS, que inclui o Brasil, tá? Brasil, China, Rússia e sei lá, mais que Índia, né? Então, aqui, ó, Literature Review, Drone and Dock Station, Drone Manufacturing, acho que esse aqui talvez não ajude muito. Mechanical Design, Flight Controller. É por isso que o escopo ele tem que estar muito bem fechado. Drone and Dock. Não, a gente quer Flight Control, não é isso. Não, esse aqui não ajuda. Review on Autonomous. Hexacopter Drones Overview. Vamos ver isso aqui. É porque tem uma estrutura de paper que eles ajudam assim brutalmente vocês a fazerem esse capítulo sem ficar se matando. É o tal do não reinventar a roda também. Flight Mechanism. Satellite, GPS, Navigation. Hybrid Behavior Control.
Vão procurando para o tema de vocês também, só que coloquem a palavra review na frente. Enquanto eu tô vendo se eu acho esse aqui do João. Eu vou colocar review, fuzzy control on. Professor, o artigo que eu estava lendo recentemente, eu mandei o link aqui na conversa do Meet. Bora ver aqui. Intelligent control of a flying vehicle using fuzzy associative memory system. Ah, não, tá. Plenamente de acordo. Quando que é esse artigo? 92. 2013, não é? Não, acho que é 92. Não, mas tudo bem, mesmo que seja antigo, não tem problema. Esse paper, ele pode te ajudar a você resolver o problema. Mas eu acho que ele não é o melhor para te ajudar a fazer a revisão bibliográfica. Porque ó, ele vai falar sobre controle inteligente de drones usando fuzzy. Então, ele é uma metodologia aplicada a um problema. Ele não aborda todas as metodologias para o mesmo problema. Então, pode ler esse paper, zero problema. Você vai aprender como que modela o fuzzy e tudo mais. Mas para o capítulo 2 ainda não é ele, tá? No capítulo 2 seria mais algo como pegar um state of the art e olhando como que é atacado o problema. Exatamente isso. Ok. Eu queria mostrar. Eu acho que eu vou para o problema do Gabriel, que é um pouco mais fácil. Non-technical losses. O que você acha aqui? Review non-technical losses. Technical. Deixa eu colocar journals. O que aparece aqui? General System Theory Approach. Deixa eu ver aqui. Review. Distribution Network. Losses. Bora ver se acha alguma coisa. Ó, se eu... Ah, tá aqui. Ó, esse aqui, ó. De tudo que a gente falou hoje, a gente sabe que... Vamos observar algumas coisas. Ano 2020, ótimo, bem recente. É paper de congresso. Tá, tudo bem, não é a revista que a gente estava procurando, mas ok. Publicado no I3E, a conferência é essa EPECS. Bom, ok. Então, vamos dizer assim, grau de confiabilidade médio. E quando eu falo confiabilidade, não é que a informação está errada, é porque ele é mais limitado. Mas, ó, Non-Technical Losses Review, esse review é muito importante, em Possible Methodology Solutions, que bate com essa estrutura que eu apresentei para vocês, de dizer quais são todos os métodos de solução para encontrar isso. E aqui, em teoria, ele deve dizer. Uma introdução, lá. Energy Losses, aí ele dá algumas informações, fala sobre perdas técnicas e fala sobre perdas não técnicas. Então, tá aqui, Non-Technical Losses Context. Aí ele começa a contextualizar. Non-Technical Losses Detection Methods. Isso aqui que é importante também. Ele está chamando de NTL.
Então, métodos de detecção de LPL, por causa das muitas formas, eles não seguem um padrão comum para identificação. De acordo com esses dois camaradas, 21 e 22, métodos empregados incluem diferentes áreas de conhecimento, e a mais comum é a análise de distribuição da rede, por parâmetro de corrente e tensão, tem também por meio de estimação de estados, tem por meio de fluxo de carga e tem por meio de sensoriamento de rede. Além disso, a identificação de anomalia ou outlier é um outro método, daqui, anomaly/outlier detection, que faz uso de ambos, parâmetro de rede e banco de dados. Tem métodos também baseados em machine learning e cybersecurity, que já faz uso só de banco de dados. A maneira como ele escreveu aqui está meio ruim. Mas aqui, ó, ele está destacando alguns. Então, primeiro, eu poderia resumir assim: primeiro, por meio de análise de rede, rodando lá um monte de fluxo de carga e testando um monte de coisa, com um pouco de inteligência. Segundo, por meio da detecção de outliers ou anomalias. Aí você vai pegar o histórico de dados e também os parâmetros de rede para poder definir esses outliers. Terceiro, é por meio de aprendizagem de máquina e cybersecurity. Então você vai pegando o padrão e vai comparando se aquele padrão está se repetindo. Difícil pra caramba fazer, mas é uma maneira. E tem gente que faz assim. Aí tá aqui, ó, campo do conhecimento. É basicamente responder isso aqui. Esses 4 campos do conhecimento, eles são usados para detecção de non-technical losses. Aí existem as non-technical losses que são encontradas por meio de métodos orientados a dados, são os Data-Oriented Method Categorization. Existem aqueles que são híbridos e existem aqueles que são Network-Oriented. Você tem que conhecer todos os parâmetros da rede e modelar o fluxo de potência. Então, para Data-Oriented, a rede ela pode ser supervisionada ou não supervisionada. Eu acho que aqui só o João está na aula, e o Éder também estão na aula comigo lá em IA. Supervisionado é que tem medida, tem sensor. Não supervisionado é que não tem medida, não tem sensor. E os que são aqui network oriented, tem gente que roda estimador de estado, tem gente que roda fluxo de carga, e tem gente que também considera os sensores das redes. E tem solução híbrida, que é um pouco isso, um pouco aquilo. Então percebam, essa figura, entre aspas, e de maneira muito humilde, ela resume tudo, 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 pelo menos que esses autores conseguiram pesquisar para resolução de problemas de perdas não técnicas. Identificação, detecção e localização de perdas não técnicas. E é isso que precisa constar no capítulo 2 de vocês. E aqui mais para baixo ele vai explicando cada um. Data Oriented Methods, ele explica o que é e vai botando todas as referências. Então ele não está inventando, ele está descrevendo que outros... Tá aqui, ó, no 17, esse camarada faz tal coisa. Depois, ele falou aqui alguma coisa do 23. É que esse paper também não está tão bom. Aí no Network Oriented, aí ele vai falando assim, ó, no 25 ele faz tal coisa, e assim vai. No híbrido, aqui, ó, no 14 ele faz tal coisa. Uma identificação sistemática, o 26 combina algoritmos, e assim vai descrevendo o que existe. Ó. No 27, outras coisas. No 28, outras coisas. Até que ele chega a algumas conclusões. Embora não esteja tão bom, eu acho que vale a pena você guardar já o... Opa, vocês estavam me ouvindo ou eu tinha caído?
O senhor ficou em silêncio por um tempo agora. Sim, professor. Tem caído. Sumiu. Mas tem quanto tempo? Tem uns 2 minutos, 30 segundos? Não, uns 30 segundos. Ah, tá. Não, o que eu estava querendo concluir é que não tem nada a ver. Onde que eu estava aqui? Load Classification. Esse aqui. Onde foi que eu parei, que vocês pararam de me ouvir? Eu estava falando dessa figura, figura 1? O senhor já tinha concluído de falar dela, estava falando, acho que do paper mesmo, aí parou. Ah, tá. Tá bom. Bom, eu estava falando que ele explica essa figura e vai Essa botando as parte deu referências. para O Data que Oriented. ele vai passando, explicando cada um dos papers, né, com os números que estão identificados lá embaixo. Exatamente. E eu concluí que, embora esse paper não me pareça tão bom, eu acho que ainda assim ele tem que constar lá nas suas referências. Já fiz download dele aqui. Caiu para vocês aí, gente, ou só para mim aqui? Opa, tá oscilando, né? Tá oscilando um pouquinho, caiu aqui também para mim. Internet da Oi. Fui colocar a internet da Oi, agora tá nisso. E, professor, o senhor caiu no golpe da Oi aí? Você viu só? Ah, mas porque aqui eu já tava um mês sem internet dentro de casa e a Vivo tava me enrolando. Aí eu coloquei para eles guerrearem entre si. Quem vier primeiro ganha a briga. E a Oi veio primeiro. A minha é da Claro. Aqui no meu bairro eu não tenho nada a reclamar, mas ali no Santa Rosa o povo reclama bastante, por exemplo. Eu tô Então aqui acho pro que Santa Rosa. depende muito de região, eu acho. Por exemplo, a Claro no Santa Rosa o povo reclama bastante dela. E a Claro não é fibra, né? Não, não é. Pois é. Aqui no meu apartamento tinha da Claro já. Mas não era fibra, era cabo coaxial. Eu larguei mão. Aí eu acabei, tava entre Oi e Vivo. Tentei aquela Titânia lá também, falaram que não contemplavam aqui. Aí acabou que virou Oi. Se eu perceber que a Oi tá me deixando na mão, eu saio fora deles. Mas foi o que deu, né? Foi o que deu. Fiquei um mês quase sem internet. Opa, peraí. Mas, pessoal, voltando, assim, então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Por favor, encontrem pelo menos um artigo que tenha uma dessas duas palavras-chave. Pode ser que existam outras, tá? Tipo overview, não sei. Eu tô acostumado a ver com essas duas. Review ou state of the art. De preferência que seja journal. Se for um journal, eu garanto para vocês que vocês estão com o capítulo 2 de vocês prontos. Óbvio que ninguém vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Mas todo o esqueleto dele vai estar no journal. E eu posso mostrar aqui para vocês. Deixa eu... Só para fazer melhor uso do tempo. Deixa eu ver. Tentar aqui eu não vou achar. Deixa eu tentar uma última.
Volta mais um aqui. Professor, tá travando bastante Eu agora, tô pelo aqui, né? menos para mim. Tá bem ruim, o professor não tá dando para entender direito o que você tá falando. Não, eu tô calado por enquanto. Por enquanto eu tô calado. Deixa eu fazer assim, então. Tem alguma coisa que eu consiga fechar aqui? Sim, Estão professor. me ouvindo ainda? Sim. Tá. Review, Meteorist for Optimal Integration. Não. Não. Phase Unbalance. Comprehensive Fault Location. Tá. Distribution Line Performance Imperfect Grounding. Review Current Technology. Water Leakage, não. Não. Ô, Gabriel, você consegue me ouvir? Sim, professor. Tem alguma técnica específica de detecção de perda não técnica que você está pretendendo usar? Então, professor, eu não cheguei de ir ainda nesse lado específico, né? Eu achei um paper, que é o que eu estou usando, que é o Non-Technical Losses in Power System, a Review. É de 2013 e aí eu vou ler esse de 2020 agora, que o senhor baixou aí agora? Eu acho que é esse mesmo, vou confirmar. Esse mesmo. Sim. Mas ó, esse paper aqui, ele ajuda também. Eu acho que vai ter que juntar peças. Sim, desse com esse outro, né? E ver se não tem outros mais. Porque, ó, ele até diz, ó, alguns métodos de detecção de perdas não técnicas. Aí tá aqui, ó, o primeiro método, Tampering with Energy Meter to ensure the meter recorded, lá. Teria que entender isso aqui. Eu não sei o que é Tampering. Enfim, ele está dando alguns métodos possíveis. Mas é papers com essa cara, tá, pessoal? Cara de review. Aí ele fala aqui do que existe na literatura. Então, minha proposta é que vocês montem o capítulo 2 de vocês com um esqueleto parecido de algum paper review ou state of the art. Ou correlato. Mais uma vez, eu só tenho essas duas palavras na cabeça agora. Mas pode ser que exista alguma outra palavra que tenha esse conceito de review. Tá? Porque todo o paper review ele tem uma estrutura básica. Acho que vocês estão me ouvindo Sim. ainda, né? Tá. Todo paper review ele tem uma estrutura básica que ele vai descrever tudo o que existe na área a ser abordada. E o capítulo 2 de vocês se resume a isso. Capítulo 2 não é para vender o peixe do trabalho de vocês especificamente, só é para vender o peixe no último parágrafo dele. No último parágrafo você pode vender o peixe. Meio que
não com essas palavras também, mas diante de tudo que foi exposto, esse paper propõe uma técnica baseada em suporte vector machine, ou seja lá o que, ou na comparação de dados históricos para a identificação de perdas não técnicas em rede de distribuição de energia. Essa é uma abordagem interessante para a realidade de países subdesenvolvidos na condição XYZ, pelas razões que foram apresentadas. Aí algum outro paper tem que ter falado isso também, né? E pronto, e aí a gente consegue concluir o capítulo 2. Uma orientação, capítulo 2, mínimo, mais 10 páginas, mas se puder fazer mais, melhor. 10 é pouco ainda, mas 14, sei lá. Não considerem isso como mandatório, mas como orientativo. Tá? Aí a gente volta para a estrutura básica aqui do TCC. Então, capítulo 1 a gente já falou, e a gente estaria falando do capítulo 2. Ficou alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá. Não, para hoje é isso que eu tinha em mente. Entenderam qual é o próximo passo? Sim, professor. Vou até rever a aula depois, mas só para pegar algumas coisas novamente, mas entendi sim, deu para entender. Tá, então o próximo passo está aqui, pessoal. Procurar pelo menos uma referência, de preferência de journal, para review. Porque se vocês não acharem essa referência, vocês que vão ter que fazer esse review. De maneira muito resumida, o que é fazer esse review? É começar a testar um montão de possibilidades sobre o tema de vocês. Então, non-technical losses. Aí você vai ver, esse cara aqui tem um algoritmo que detach, que desconecta perda técnica de não técnica. Aí você anota. Esse outro aqui, sei lá o que esse aqui está fazendo. Use of smart grid to improve. Esse aqui já usa sensoriamento para identificar a perda não técnica. Esse aqui já está propondo um novo equipamento novo. Um novo equipamento, para monitoramento e combate de perda não técnica. Então vocês vão ter que fazer um mapa de tudo que vocês identificaram para vocês mesmos tentarem classificar os métodos de solução do problema que vocês estão resolvendo. Aí seria um trabalho brutal, tá, pessoal? Para simplificar esse trabalho, a simplificação está aqui. Alguém já vai ter feito isso. Alguém já vai ter feito isso. Tá? Se algum de vocês não encontrar nada, me avise, que aí eu ajudo. Mas o próximo passo é esse, é encontrar esse paper, estudar e estruturar o capítulo 2 com base nele e compondo com outras coisas mais que vocês queiram. E é isso por hoje da minha parte, pessoal. Falei bastante já. Querem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida de qualquer outro ponto? Alguém quer falar do seu TCC? Ou tá